dia, mais um Café com Destino. Hoje é quinta-feira. Quinta-feira, nós estamos em 2023, o ano onde a sua vida vai dar certo. Onde o que você está fazendo vai realmente crescer. E quando a gente fala dar certo, crescer, a gente acha que vai ser fácil, acha que vai ser só na bênção, só... Não, é no meio das tempestades. Deus nunca nos prometeu vida fácil, Ele nos prometeu vitória diante das batalhas. Ele nos prometeu andar sobre o mar diante das tempestades. Então não pensa que vai ser fácil, não pensa que vai ser maravilhoso, vai ser possível, ou seja, nós vamos lutar, mas vamos vencer. E nesse ano de 2023, eu tenho certeza que tem coisas reservadas que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais entrou no teu coração, que Deus tem preparado e reservado para você. Quinta-feira, dia 12, é dia de nós crescermos em alegria, em paz. É muito importante você ter paz, ter alegria, para poder enfrentar essa vida que não é fácil. Mas eu tenho certeza que hoje, com a matéria, com o conteúdo que nós vamos passar, você vai entender muita coisa. Vai compartilhando com pelo menos 7 pessoas. Tem tanta gente que precisa escutar hoje um conteúdo mais espiritual. Às quintas-feiras, Café com Destino é de segunda a sexta, né? Mas às quintas eu gosto de trazer um conteúdo um pouco mais espiritualizado. E na sexta-feira amanhã, a gente, além do fechamento da série, a gente está na série Josué, ainda tem a oração, tá? A gente faz a oração da semana na sexta-feira. Hoje, eu quero que você entenda algumas coisas importantíssimas sobre espiritualidade dentro da história de Josué. Se você assistiu o café de ontem, né, hoje eu vou dar uma continuação. Se você não assistiu de segunda, não assistiu de terça, é importante você assistir o de quarta, para você estar acompanhando a linha de raciocínio, tá bom? Se você pode, pega papel e caneta, abre a sua Bíblia, que eu sei que muita gente às vezes está no ônibus, está só no áudio aqui no trem, indo trabalhar, não tem como abrir Bíblia ou pegar papel e caneta. Mas se você às vezes está em casa, está tomando seu cafezinho no escritório, você pode abrir a sua Bíblia, nem que seja a do celular e a Bíblia online, mas abre a sua Bíblia em Josué, capítulo 3, versículo 5. Diz assim, vamos começar a matéria, então preste muita atenção. Disse Josué também ao povo, santificai-vos, pois amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Disse Josué aos sacerdotes, levantai a arca da aliança e passai adiante do povo. Então levantaram a arca da aliança e foram andando na frente do povo. E disse o Senhor a Josué, hoje começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que assim como fui com Moisés, assim serei contigo. Isso aqui é o capítulo 3. Nós já lemos capítulo 1 e capítulo 2, onde está provado já que Deus tinha chamado Josué. Está provado já que Josué tinha força, ânimo, coragem, estratégia e capacidade. Está provado que eles iam dominar, iam entrar na terra. Ontem nós falamos da prostituta Raabe. A prostituta Raabe acreditava nas profecias, sabia o que estava acontecendo, sabia que o Deus de Israel estava com eles. Mas é engraçado que você chega aqui no capítulo 3, e aí Josué fala para o povo, olha, santificai-vos. O que é santificar-se, Wesley, na sua opinião? Se purifiquem. Se lavem. Como é que é se purificar, espiritualmente falando? Purificar? Como é que fala isso aqui? Se limpar. Se limpar. Então, deixa de ver o que você está vendo que não era para ver, deixa de falar as palavras que você está falando que você sabe que não era para falar, deixa de pensar no que você está pensando e sabe que isso não agrada a Deus. Peça perdão de coração contrito, quebrantado, se purifique, se santifique, porque Deus fará maravilhas amanhã no meio de vocês. Quando Josué dá essa instrução, Deus responde a ele falando o seguinte, olha, hoje eu começarei a engrandecer-te perante todos os olhos de Israel. Ou seja, ele já tinha o título de líder, ele já estava comandando a invasão a Jericó,
Mas Deus ainda não tinha engrandecido o nome dele, porque entre o chamado e o engrandecimento do chamado tem um processinho, tem uma fase de teste. Então Deus chama Josué, dá habilidade para ele, fala, você vai comandar o povo, assim como eu fui com Moisés, serei contigo. Mas ele só começa a engrandecer depois que Josué faz toda a parte estratégica, natural, ele começa o processo de santificação. É aqui que eu quero te ensinar uma coisa poderosa. Gente, não tem como nós agradarmos a Deus e termos essa força divina dentro de nós sem levarmos uma vida de sacrifícios e abstenções. Né? Abstenções, é isso que eu quis dizer? Quando você se abstém, quando você se abstém de algumas coisas, você tem que dizer não para um monte de coisa. Porque você precisa mostrar para Deus que você escolheu o caminho da salvação. Não existe nada que você faça que vá te salvar, porque a salvação é pela graça de Deus. É de graça e pela graça. Só que você mostra que ama a salvação quando vive uma vida de santificação. A gente erra na vida, Wesley? Sim. Muitas vezes, quase todo dia. Muito. Às vezes a gente não comete um pecado, mas errou, no que pensou. Que é isso, já? Tá negativo, mas não tem Eu tô falando sério aqui, né, Wesley? Tá? Segura a onda, tá, Wesley? E fala de pecado, o Wesley fica... Ele quer confessar, mas não pode. Por quê? Depois. Não é o momento. Então, assim, às vezes, a gente diariamente precisa se purificar. Aqui o povo foi se purificar para o dia de batalha, para um dia de conquista. Mas no mundo de hoje, você está andando na rua, de repente vem um outdoor com uma imagem que nem queria ver, já entra na tua cabeça. Você fala, Senhor, perdoa por esse pensamento. O tempo todo você tem que estar se limpando, se purificando espiritualmente. Na rede social, você está passando aí, rede social, do nada vem uma imagem que aciona um gatilho, você lembra até do passado, lembra de um monte de coisa. É importante que se a gente realmente quer vencer na vida, que o nosso objetivo maior seja a salvação eterna. Por quê? Dinheiro é bom, Wesley? Muito. Bom, é pagar as contas, lógico que é bom. Mas o dinheiro não dura para sempre. Ele acaba com esse mundo. Né? Quando a gente morre aqui, não leva dinheiro para lugar nenhum. Um monte de coisa é melhor do que dinheiro. Família, né? Você ter paz. Dinheiro é muito importante, eu nunca desfaço do dinheiro, mas tem coisas que são mais importantes que o dinheiro. Só que existe algo que é mais importante que tudo isso, porque é a única coisa que dura para sempre. É a salvação da nossa alma. Né? Esse final de semana vocês acompanharam, eu perdi minha sogra, e um dos consolos que a gente tem no momento de enterro é saber que aquilo que a gente está vendo ali no caixão é a matéria, é o corpo que carregou o que realmente importa durante os anos que ela ficou na Terra. O que realmente importa é a alma. Né? Quando a gente morre, o nosso corpo volta para o pó, a nossa alma fica em descanso esperando o julgamento e o espírito volta para Deus. O espírito é como se fosse um walk-talk, um ponto de contato que Deus tem com todo ser humano. E o espírito pertence a Deus. Quando você morre, o espírito volta para Deus, de todo mundo. A alma que vai ser julgada, céu ou inferno. O que está dentro da alma? Emoções, intelecto, pensamentos, vontades, a sua mente. A sua mente é o que vai ser julgado. Então é muito importante que, se você quer ser realmente uma pessoa de vitória na vida, uma pessoa vencedora, a tua maior esperança não pode se resumir nessa terra. Tem que ser a esperança de vida eterna. Porque senão a morte vai te abalar, um diagnóstico vai te abalar, uma perda vai te abalar. E a Bíblia diz que nós temos que ser inabaláveis, porque se a nossa maior esperança é a vida eterna, não existe nada que seja passageiro como essa terra que vá realmente nos abalar, nos tirar do eixo. Então, quinta-feira é um dia de eu trazer uma mensagem mais séria, mais espiritualizada para você, porque eu acredito que o Café com Destino tem a missão de te instruir profissionalmente, financeiramente, emocionalmente, na sua vida conjugal, mas também de te alertar que a nossa maior recompensa, o nosso maior prêmio não é dessa terra. Te alertar que a salvação da alma é o mais importante. Essa semana eu reuni com meus filhos e falei, vocês perderam a avó de vocês, e lembre-se que a coisa mais importante que tem é a salvação da nossa alma. A avó de vocês serviu ao Senhor até o último dia da vida, foi temente a Deus até o último dia da vida.
E por isso ela está com o Senhor. E vocês? Vocês estão com o Senhor todos os dias? Eu alertei meus filhos sobre a salvação eterna. Porque a Bíblia diz em Eclesiastes que é melhor o dia do enterro do que o dia do nascimento, porque no dia do luto a gente reconhece o fim de todo ser humano. A gente consegue pensar melhor na nossa vida. Então, eu entendo que o processo de santificação que Josué propôs ao povo levou a Deus falar o seguinte com ele: hoje eu começo a te engrandecer. Ou seja, eu já tinha te dado o título, já tinha falado para todo mundo que você é o substituto de Moisés, você é o líder, eu já tinha te dado estratégias. Agora, engrandecer eu vou começar a fazer agora, porque você entendeu o principal. Você entendeu que a vida de quem quer andar com Deus é uma vida de sacrifícios e abstenções. Eu abro mão... Gente, quantas coisas eu tenho que abrir mão para poder ser teu professor aqui no Café com Destino? Para poder ter autoridade para pregar o que eu prego. Você acha que é fácil? Não. É uma vida de sacrifícios, escolhas, uma vida de dizer não, de abstenções, porque você acaba sendo escravo de alguma coisa, mas se você é escravo de Cristo, é a única algema invisível que vale a pena você ter. Porque você está preso ao que dá certo, ao que dura para sempre, ao que é eterno. E talvez hoje o que você tenha que fazer é entrar nesse processo de purificação. Porque você sente que um monte de coisa na sua vida não está dando certo. Tiago, escuta a palavra. Tiago, eu gosto de Deus. Deus não tem compromisso com quem gosta dele. Deus não tem compromisso com quem simpatiza com o Evangelho. O compromisso bíblico, todas as promessas bíblicas, é para quem ama e teme ao Senhor. É para quem serve ao Senhor. É para quem anda de acordo com os seus caminhos. Então eu preciso tomar uma decisão de passar por um processo de santificação, de purificação, para poder agradar a Deus acima de todas as coisas e para poder fazer com que a minha vida seja assertiva. Por que, Wesley? Porque uma pessoa que paga o preço da santificação é uma pessoa disciplinada em tudo. Pode ver. Porque o mais difícil de ser disciplinado é com os teus próprios erros. Se você consegue se disciplinar nisso, você consegue se disciplinar em quase tudo. É importante que você entenda que Deus, quando nos proíbe de alguma coisa, não é para nos maltratar, é para nos proteger. Vou repetir, quando Deus nos proíbe, não faça isso. Não é para nos maltratar, é para nos proteger. Quando ele fala para Adão, Adão, não toca nessa árvore, a árvore do bem e do mal, no jardim do Éden. Não era para maltratar Adão, não era para limitar Adão, era para proteger Adão. Essa matéria está fazendo sentido para você? Desculpa ser duro, mas é porque se você não passar por essa limpeza, se você não passar por esse processo de santificação, de purificação, às vezes você nunca vai escutar de Deus falando: agora eu vou te engrandecer. Eu sou o mesmo Tiago há muitos anos. Meu conhecimento, os livros que eu li, mas Deus só me levantou, Deus só me engrandeceu quando eu tomei a decisão de viver uma vida em santidade. Viver uma vida em santidade não me ausenta de erros. Eu sou um ser humano. E tem vezes que quase todo dia eu tenho que falar: Deus me perdoa por esse pensamento, Deus me perdoa por essa atitude, Deus me perdoa por isso, Deus perdoa meus pecados, Senhor, me livra do mal, Senhor, lava-me no sangue do Cordeiro, Senhor, tem misericórdia de mim. A vida de santidade é você decidir nunca mais viver no erro, viver no vício, viver na prostituição, viver no que você está vivendo. Então, você tem que colocar como uma meta para 2023 a santificação e a purificação. É uma meta de vida. Esse ano é o ano que eu não vou fazer o que eu sempre fiz. Tem festas que você não pode... Tiago, é pecado ir em festa? Não sei, o que você faz na festa? Você sabe, você que tem que saber. Vai lá para quê? Para fazer o quê? Esse é um ano de purificação, é um ano de santificação. Tiago, é pecado beber, bebe para quê? Bebe para quem e para quê? Vai na festa para quê? Posta foto seminua ou seminu para quê? Tiago, eu posso postar foto assim no Instagram? Não sei, você faz isso por quê? Eu sei lá da sua vida, você que tem que saber. Você tem que analisar suas motivações e saber se isso está te levando para uma vida de purificação e santificação ou para uma vida que te afasta de Deus. É você que decide, não sou eu não. Quem sou eu? Não sou juiz de ninguém. Só que eu acho que nós precisamos tomar essa decisão séria, porém necessária, de viver uma vida
de santificação e de purificação. Então são duas coisas que você vai decidir, baseado na história de Josué, duas coisas que você vai decidir hoje, para mudar o curso da tua história. Viver uma vida, colocar como meta de 2023, viver uma vida de santificação e purificação. Na prática afastando-se de tudo aquilo que te leva para longe de Deus, você sabe o que é, e orando com o coração quebrantado, se arrependendo dos seus erros quando cometê-los. Na prática, isso é a vida de santificação. Eu me afasto de tudo aquilo que eu sei que Deus não gosta e eu estou sempre quebrantado diante de Deus pedindo perdão pelos meus erros, meus pecados. Na prática é isso aqui. Santificou-se, agora eu quero te ensinar uma segunda coisa. Aí você entra agora para a etapa da generosidade espiritual. Agora que eu estou andando com Deus, agora que eu sei o preço que é dizer não para um monte de coisa que me afasta de Deus, eu começo a ser generoso espiritualmente com outras pessoas. Eu começo a passar isso adiante. Eu começo a pregar, eu começo a falar de Deus para as pessoas, eu começo a ensinar o que eu sei para as pessoas, eu começo a fazer obras sociais, eu começo a ensinar a Bíblia de alguma forma, eu começo a ser generoso, a doar meu tempo. Eu começo a ser uma pessoa fiel a Deus financeiramente, né? Eu sou uma pessoa que desde criança, sou filho de pastor, neto de pastor, então desde criança eu estou acostumado com o ambiente espiritual e uma das coisas que mais libera o mundo espiritual são as suas finanças. Quando você é generoso, generosa, quando você sustenta trabalhos que ajudam muitas pessoas. Não sei se você sabe, mas muita gente nos ajuda como Casa de Destino, como ministério, a gente evangelizar, a gente fazer as nossas conferências, a gente está aqui com a nossa equipe que é paga, né? São pessoas que com certeza fariam voluntariamente, mas precisam sobreviver. E a gente distribui alimentos, distribui livros. A gente faz nosso trabalho ministerial, ou seja, sem nenhum fim lucrativo, pela Casa de Destino, nosso ministério. E muita gente nos ajuda esse trabalho a continuar através da sua generosidade. Então, se você vive uma vida de santificação e uma vida de generosidade, é impossível Deus não te engrandecer. Impossível. Seu nome começa a ficar grande, seus negócios começam a ficar grandes, a sua vida, a sua família, as coisas começam a engrandecer. Porque você está no processo, no ponto exato que Deus quer de uma pessoa. Ou seja, desapegado àquilo que não te salva, por isso que você é generoso, e apegado à santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Não tem como ver a Deus levando a vida que você quer. Tem que levar a vida que precisa ser levada, a vida que está escrita. Então, hoje, como é uma matéria mais espiritual, mas é uma matéria para te colocar em outro nível. Porque escuta o que eu estou te falando. Se você tomar a decisão de 2023, viver um processo de santificação e um processo de generosidade, anota como você está hoje. Hoje é dia 12, né? Anota como você está hoje. Dia 12 de janeiro, eu estou assim. Financeiramente, estou assim. Casamento, estou assado. Emocionalmente, estou assim. Sentimentalmente, estou assado. Vai escrevendo tudo. E compara com 12 de dezembro. No intervalo de 12 de janeiro para 12 de dezembro, você só vai fazer duas coisas, vai focar em duas coisas, santificação e generosidade. Santificação e generosidade. Foca nessas duas coisas. Compara a tua vida 12 de janeiro com a tua vida 12 de dezembro, para ver se a tua história não vai virar completamente. Se você vive uma vida de abstenções daquilo que você sabe que Deus não quer que você faça, e uma vida generosa, não tem como você não ser engrandecido na terra. É o que nós aprendemos na história de Josué. Deus já era com ele, ele já tinha título, já era tudo, mas ainda tinha mais coisa para ele receber, ainda tinha um engrandecimento divino na vida dele. Hebreus 12, 14 diz, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor. Você tem que se esforçar para viver em paz, tem que se esforçar, inclusive em paz financeiramente, por isso você tem que ser generoso. Se esforçar para viver esse processo de santificação, porque não é de um dia para o outro, né, Wesley? Muita gente tem que deixar, por exemplo, quem tem que deixar as drogas, tem que deixar o cigarro. A gente sabe que não é de um dia para o outro, mas tem que deixar. Por quê? Porque está levando teu dinheiro embora, está trazendo confusão para tua família, entendeu? Às vezes você tem que deixar as festas, tem que deixar alguns posts que você faz para lá e algumas coisas você tem que até apagar. Você tem que começar a se apegar ao que importa e não ao que só te dá prejuízo. Pode ser mais fácil. Geralmente o que nos dá prejuízo é mais fácil, por isso que a gente
se apega. Mas é um tempo de ressignificação, é um tempo de você focar agora de 12 de janeiro a 12 de dezembro. Eu quero já deixar essa meta, esse desafio para você. Você vai se santificar e ser mais generoso, mais generosa. Você vai ver como tua vida vai dar uma virada em 12 meses. Em um ano, sua vida vira completamente, mas completamente. Você vai perceber assim, ó, você começar um processo hoje, em abril você já vai estar em outro nível. Mas quando você chegar em dezembro, você não vai nem se reconhecer. Vale a pena pagar esse preço. Vale a pena pagar esse preço. E eu quero te ensinar que, na prática, santificação é afaste-se. Afaste-se de tudo aquilo que você sabe que incomoda a Deus. Tudo aquilo que desagrada a Deus. Para de fazer. Toma uma decisão difícil. Eu sei que é muito mais fácil continuar fazendo, é mais confortável, né? Mas parar de fazer te coloca no centro dessa purificação, dessa santificação. E a segunda coisa, começa a ser generoso, generosa. Aquilo que você tem é para ser compartilhado em propósitos eternos. Então, esse ano, a gente como ministério, como Casa de Destino, a gente tem muito, mas muito projeto para realizar. Esse é um ano em que nós vamos trazer para o Senhor, ou seja, converter para o Senhor mais de 50 mil vidas, tá? Isso já tem acontecido no nosso ministério. Nossos alvos espirituais para esse ano são muito gigantes. Nós vamos realizar a maior conferência de destino da história. Nós vamos começar nosso programa de TV, nossas pregações nos Estados Unidos, em espanhol, para a gente começar a ajudar o povo latino. Nós vamos continuar toda a nossa parte social, distribuição de alimentos, distribuição de livros meus. Por exemplo, eu compro livros meus, para quem não sabe, esses livros é da editora, né? Eu ganho só no ato que eu escrevo como escritor, mas os livros são da editora. Se eu preciso, por exemplo, esse livro aqui eu comprei, eu não ganho o livro. Você tem que comprar. Compra um pouco mais barato, porque eu sou o autor, mas compra. E às vezes a gente compra 5 mil livros nossos. A gente compra, da editora, 5 mil livros nossos e distribui nas comunidades carentes, para jovens começarem a ler e terem uma perspectiva de futuro diferente. Nós, como ministério, a Casa de Destino, nós estamos trabalhando para fazer o Evangelho chegar de forma inteligente e eficaz na vida de muita gente. E é por isso que, às quintas-feiras, eu tiro um tempo para falar um pouco mais de espiritualidade, um pouco mais de coisas que vão exigir um sacrifício de você e também para sempre apresentar a Casa de Destino, para suas orações e para sua generosidade, né? Nós temos que lembrar que a Casa de Destino, como ministério, nós temos o Instituto Destiny, que é uma empresa. O Instituto Destiny é um centro de treinamento, a gente faz o método Destiny, faz nossas mentorias, isso é uma coisa. E por muito tempo, o Instituto Destiny patrocinou a Casa de Destino, que é um ministério, sem fins lucrativos, é para ajudar as pessoas, para levar... Por muito tempo, isso hoje não é mais possível. Por causa de sócios que entraram e tudo. É lógico que o meu dízimo, minhas ofertas, eu sempre fui fiel muito nisso, são entregues a Deus. E agora nós precisamos de pessoas que nos apoiem na Casa de Destino. Pessoas que querem se comprometer a estarem firmes com a gente nesse processo de santificação, de pregação do Evangelho e de generosidade. Então eu vou deixar aqui a conta da Casa de Destino, é uma coisa que a gente faz às quintas-feiras, para você conhecer o nosso ministério. Você pode ser um apoiador fixo. Em breve a gente vai lançar um programa onde você pode mensalmente nos ajudar. Então você pode só fazer uma oferta de gratidão. Às vezes, algo do nosso ministério, a conferência de destino, a pregação, alguma coisa te tocou e transformou em você um livro. Você fala, cara, eu preciso ser grato por isso. Ou você não, você só quer usar o que Deus tem te dado financeiramente para multiplicar a nossa forma de entregar a palavra. Então, saiba que a Casa de Destino é uma terra fértil e aquilo que você plantar, certamente, você vai colher. Não tem dúvida. Então, eu pedi para o Erle botar aqui a conta do ministério, lembrando que sempre quando nós apresentamos a Casa de Destino, eu gosto de lembrar que é um ministério, é uma igreja online que nós temos aqui, não tem fins lucrativos e toda a nossa arrecadação é voltada diretamente para a pregação do Evangelho e para a obra social. Deus abençoe você. Encerrando aqui, Josué, é muito importante que você entenda o seguinte no capítulo 3 de Josué. Depois do processo de santificação, depois que Josué estabelece a Arca da Aliança para ir na frente do povo, ou seja, a presença de Deus
foi na frente. Se a presença de Deus não for na frente, dificulta para você. Josué disse então aos filhos de Israel, versículo 9, chegai-vos para cá e ouvis a palavra do vosso Deus. Nisto vocês vão conhecer que o Deus vivo está no meio de Israel e que expulsará de diante de vós os cananeus, os heteus, os heveus, ferezeus, girgazeus, amorreus e os jebuseus. Ou seja, a prova de que Deus estaria com eles, depois desse processo de santificação e generosidade, é que ele ia expulsar da frente deles todos os inimigos. E é isso que eu quero profetizar agora na sua vida. Você que decidiu 2023 viver um processo de santificação e generosidade, Deus vai expulsar da tua vida, Deus vai expulsar da tua casa, Deus vai expulsar da tua terra, Deus vai expulsar diante dos teus olhos todos os inimigos. As pessoas que vêm para roubar, para infernizar, para tirar a tua paz, as pessoas que vêm para enganar, as pessoas que vêm para copiar, as pessoas que vêm para ludibriar, Deus vai tirar os inimigos da tua terra. É isso que ele prometeu para Israel, é isso que ele está prometendo para você. E eu quero declarar sobre a tua vida que nenhum mal te sucederá e praga nenhuma chegará na tua casa. Deus dará ordem aos seus anjos a teu respeito para te livrar de todo o mal. Se você crê nisso, além de dar um amém aí onde você está, coloca o emoji do cafezinho para eu saber que você está recebendo, está entendendo essa palavra. E amanhã é o grande final, é o grande finale da nossa série Josué. É uma série muito especial, onde eu estou vendo pessoas tendo realmente um aprofundamento bíblico e espiritual. E amanhã, às 7h57 da manhã, nós vamos estar novamente aqui no Café com Destino, trazendo essa revelação de Josué para você. E amanhã nós vamos ter a nossa oração da semana. Toda sexta-feira eu faço a oração da semana. E vai valer a pena você estar comigo, tá bom? Quero lembrar rapidamente que amanhã também, meio-dia, tem Brunecast, o nosso podcast, que acontece no YouTube, meio-dia, no canal Brunecast no YouTube e também no Spotify, tá bom? Se você usa o Spotify, procura o Brunecast lá. Domingo tem pregação, todo domingo, 10 horas da manhã, tem pregação, então já deixa o teu despertador do celular aí programado para domingo, 10 horas da manhã, você entrar e assistir a nossa ministração de domingo. Eu faço votos de paz e prosperidade, que Deus abençoe e prospere tudo que você fizer. As pessoas que vão semear nesse ministério, que Deus prospere você. Saiba que quando você semeia, você entra na nossa lista de oração. Quando você faz parte desse trabalho, você entra na nossa equipe de intercessão e nos nossos alvos. Eu tenho certeza que Deus vai prosperar tudo que você fizer. O Wesley está me lembrando que o Pix está aqui na descrição para quem precisa. E Deus te abençoe. Eu desejo paz e prosperidade sobre tudo que você fizer. Até amanhã, 7h57 da manhã.